Jason, a gente falou da técnica CRISPR, né? Uhum. De edição gênica. Como que exatamente ela funciona e como que tá hoje em dia, né? Uhum. O que a gente consegue fazer com ela? Sim. CRISPR popularizou muito, né, recentemente, por talvez ser aí a técnica mais fina de edição genética que a gente tenha, né, no presente momento. De novo, é uma coisa que popularizou agora recentemente, até pelo prêmio Nobel, né, que eu falei antes da Doudna e da Charpentier. Mas é algo que já vem sendo estudado e investigado já há bastante tempo, né? Eu lembro sempre de um paper dos japoneses lá em 1987, né? Quando eles observaram lá umas sequenciazinhas interessantes num genoma de uma bactéria. Não sabiam o que significava aquilo, mas tá lá, tá o artigo, né? Depois tem o Mojica lá, o espanhol, que cunhou esse termo, né? CRISPR, que em português é uma sigla, né? Bem complicada, então é em inglês. CRISP, né? IR, CRISPR. E ainda às vezes tem o Cas9, né? Que é a enzima que faz parte dessa Sim. região toda aí. Então, o que seria isso, pessoal? Né, como a galera demonstrou. É uma região do genoma de bactérias. Essa região do genoma de bactérias, ela armazena a informação genética de vírus que infectaram aquela bactéria. Então, um vírus, um bacteriófago, cada vez que ele adentra uma bactéria, ele joga o DNAzinho dele ali para dentro, né, daquela bactéria, para ela reproduzir mais vírus. É essa a intenção do vírus. Só que se a bactéria sobreviver a essa infecção viral, ela cortará um pedacinho do DNA do vírus e armazenará no próprio genoma dela, numa regiãozinha lá, para ficar estocado aquela informação. Porque no futuro, quando ela sofrer uma infecção por um bacteriófago, por um vírus de novo, ela vai automaticamente ter já aquela informação. Seria quase, né? Por isso que o pessoal fala de sistema imune. Quase como se fosse um sistema imune, uma maneira de se adaptar. Né? Opa, fui infectado com esse cara. Ele é um vírus. Então eu já tenho aqui um fragmentozinho dele, né, colado dentro do meu DNA. E agora eu vou atacar aquele vírus que está chegando antes dele me destruir. Então, o pessoal descobre, né, esse não é bem o sistema imune, mas enfim, descobre, né, o CRISPR-Cas9 em bactérias, e aí a Jennifer Doudna e Charpentier, né, tem toda uma história longa de colaboração delas ali, mas elas vêm então com a aplicação desse sistema, né, ela tem um outro pesquisador também que mostrou isso, a aplicação desse sistema em células eucarióticas, nas nossas células, por exemplo, né, que diferentemente das bactérias, nós temos núcleo, o DNA está lá dentro do núcleo e o DNA está todo empacotado, né? Então é algo bem mais difícil. Das plantas são as procariontes. As bactérias, as Ah, tá. procariotas, Então, elas ganham o prêmio Nobel por isso, por utilizar uma região do genoma das bactérias que servia quase como uma defesa para a infecção de vírus, mas o interesse delas principal ali é que esse sistema CRISPR-Cas9 em bactérias, ele acabava picotando o genoma do vírus. Hum. E aí elas, opa, então aqui eu tenho uma enzima, eu tenho um guia aqui que se hibridiza com o genoma e consegue cortar esse genoma. E se, né, a gente transferir isso para uma realidade de células humanas, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente tem a CRISPR, Cas9, né, basicamente, que é esse mecanismo de edição genética, constitui de um pequeno fragmento de RNA, que a gente chama de RNA guia. Então, esse RNA guia é produzido hoje em dia em laboratório. Eu escrevo a sequência de bases que eu quero nele, para ele se hibridizar lá no DNA, na região que eu quero. E junto com esse RNA guia, ele vai levar a Cas9, uma enzima que faz corte de dupla fita em DNA. Como se fosse uma Uma tesourinha. tesoura, é exatamente isso que eles falam, a tesoura genética, né? Então, ou seja, vamos lá. Agora, o que eu acabei de explicar para vocês é uma maneira de eu enfiar uma enzima e direcionar ela para o DNA que eu quero, onde que eu quero cortar, as duas fitas. Só que se eu adicionar junto com isso um template, uma sequência de DNA que eu quero inserir, então a minha Cas9 vai cortar as duas fitas, eu mandei junto um pedaço de DNA que eu queira inserir para fazer sei lá o quê, né? Que nós estamos interessados aqui, corrigir alguma coisa, modificar alguma coisa, fazer alguma coisa nova, né? Mandamos lá para dentro. Mas a gente pode também só cortar e já era? Pode cortar e já era. A tendência natural da célula é acionar o seu mecanismo de reparo, né? Alarme. Uau, uau, uau. Cortou, o DNA quebrou aqui, dupla fita. Opa, é muito perigoso.
pro funcionamento da célula. Não pode, é como rasgar lá o livro no meio, né? Destruiu a informação. Então, a célula, a tendência natural dela é um reparo por recombinação não homóloga, né? Pum, Mas aí vai voltar o problema ou não? daí volta a original. Volta, ou seja, cortamos e a célula recuperou, fez o original de novo. Agora, se você mandou junto o template, né, o trecho de DNA que você quer inserir, pode ser que a célula acione um outro mecanismo de reparo, que a gente chama de reparo homólogo. Então, o que ela vai fazer? Na hora de ela colar essa dupla fita de novo, ela vai pegar o teu template de DNA e ela vai inserir no meio. Uhum. Ou seja, você acabou de fazer uma modificação genética num ponto específico que você queria. E hoje a gente muito bem consegue fazer controlado. isso. Consegue. Tem algumas limitações, dá uns erros algumas vezes, mas o pessoal tá melhorando a técnica, né, fazendo algumas outras coisinhas de biologia molecular aqui junto. Assim, chega a arrepiar aqui da potencialidade genética que tem isso. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Eu vi um dos problemas de você tentar colocar ali, né, esse template, só que a célula identificar como um invasor e exterminar ele. Isso. Isso seria talvez o menor dos problemas. Destruiu, daí o template não deu certo, né? Mas pode, por exemplo, o template parar, a Cas9 cortar não exatamente onde você queria. Cortar um pouco para lá, um pouco para cá. E o template parar num lugar errado e daí estragar aquilo tudo que estava funcionando e piorar, né? Em vez de você melhorar com o teu template novo de DNA, você está estragando. E a gente consegue, sei lá, eu quero, como você falou, né, o DNA dentro da célula tem 2 metros se a gente for colocar aqui na mesa, né? Isso. Lembrando só que é 2 metros de algo invisível, porque Sim. ele tem um diâmetro de 2 nanômetros. Sim. Então é um fio super fino, super invisível, que se a gente juntar as nossas 46 moléculas, nossos 46 cromossomos, daria mais ou menos 2 metros. Mas então como que cabe ali? É meio que comprimido? Comprimido, altamente compactado. Tudo. Então, vamos lá, vamos pegar um livro bem grande aqui que você tem. O livro tem, sei lá, 500 páginas, né? Como é que cabe só naquele voluminho ali? Porque tá muito bem organizado. Tem uma capinha ali que prende uma Sim. página na outra, né? Que eu posso folhear, acessar essa aqui, mas não aquela ali. É a história do Se a DNA. gente pegar todas as páginas e colocarem elas Nossa, na mesa... né? O volumão que vai dar, né? E vai ficar tudo desorganizado. Uma vai voar, uma vai cair café e vai destruir, né? Vai deteriorar com o tempo. Então, o DNA está sempre muito bem organizado no formato de cromatina. Sempre enrolado nas estonas lá dentro do núcleo. Mas como que a gente consegue, então, dizer, eu quero exatamente aqui, que você corte aqui para colocar isso? Pela sequência. Você tem que saber a sequência do DNA que você quer cortar. E aí, quando você desenhar o teu... Isso são números? O que é isso? A sequência de DNA... A vida na informática ela é feita de 0 e 1, né? A base, né? 0, 1, 0, 1, a linguagem binária. A vida biológica, toda a vida que a gente conhece, ela tem 4 letras diferentes. Então, a gente tem lá no... Todo o DNA de vocês, ou do gato, do cachorro, todos os seres que a gente conhece... O DNA, ele é simplesmente uma combinação diferente de 4 nucleotídeos. Um a gente chama de adenina, o outro de timina, o outro de citosina e o outro de guanina. Então a gente abrevia sempre o ACTG, né? Essa combinação de vários ACTGs, ela é única para cada espécie, por exemplo. Então, eu estou interessado em fazer uma modificação, sei lá, no cromossomo número 7, lá, porque ali tem um gene que tem que ser melhorado para eu enxergar melhor. Bom, eu vou ver qual é a sequência, eu vou entrar no banco genômico da espécie humana, né, já está disponível isso online, né, o GenBank. Eu vou entrar lá, opa, olha só, nesse pedaço aqui do gene a sequência é AAATTT. Então eu vou desenhar um RNA que vai ser complementar, ele vai se hibridizar especificamente nesse AATTT. Sim. Só que se você fizer uma sequência muito pequena, estatisticamente ela pode existir em vários lugares, e aí pode cortar em lugar errado. Então é bom fazer uma sequência razoavelmente grande de várias bases ali, para você cortar especificamente aquele lugar que você quer. Mesmo assim, às vezes pode dar um errinho, né? E esse errinho é catastrófico ou não? Daí depende do que, né? O que você estaria fazendo. Assim, o pior, o catastrófico seria, por exemplo, aí na Netflix tem lá o documentário, né? Seleção Artificial, que é um pessoal
assim, garageiro, assim, pessoal, né, não cientista, enfim, que começou a fazer um movimento, edição genética para todos, CRISPR de garagem, compre o seu kit, faça você mesmo na sua casa, aquela coisa toda. Então, tem uma galera aí que entrou muito nessa vibe, né, de se injetar em célula muscular e tal. Então, isso aí pode ser catastrófico, né, porque você está usando uma tecnologia, né, que você não tem necessariamente ali o conhecimento para utilizar isso. Um cara morreu, né? Exato. Pode acabar acontecendo de você, assim, no pior, né, vai causar um problema local nas tuas células. Quer dizer, não é a melhor das hipóteses, né? Vai causar um problema local ali nas tuas células musculares, coisa assim, mas o pior é que isso pode levar a uma catástrofe do teu órgão e colapsar, né, com a vida. Então, assim, de novo, aquele velho cuidado, assim, primeiro temos que entender o papel do gene, das histórias todas, né, dos introns, dos exons, transposons, o genoma, a regulação, os fatores de transcrição, o que aquele RNA faz, proteína, blá, blá, blá. Quando a gente tiver todo esse mapa, aí vai ficar um pouco mais fácil, né, de eu especificamente ir lá e mexer num determinado gene. Mas, alguns casos da literatura, você já mais ou menos sabe, né? Então, vamos lá, anemia falciforme, a distrofia muscular de Duchenne já tem processos avançados. A última vez que eu olhei isso acho que dezembro de 2023. Sim. Estavam já medicamentos de edição genética para tratar, né, anemia falciforme ou distrofia muscular de Duchenne, estava em avaliação no FDA, nos Estados Unidos. Então, muito provavelmente, esse ano, sei lá, em breve, seja aprovado, né, esses medicamentos vão aparecer na clínica, talvez com um custo ainda bastante elevado, que é o normal, né? Quando aparece uma coisa muito disruptiva, assim, né? Pela primeira vez. Depois a coisa vai barateando com o uso, com a produção. E, claro, uma vez que o FDA aprova, que a Europa aprova, que a Anvisa tem a tendência também, claro, vai avaliar, né? Mas vai acabar chegando um dia aqui. Então, para casos... Reflete muito. Reflete, para casos pontuais, né, onde você tem um determinado alelo que é muito prejudicial, que está muito envolvido com aquela doença, como nesses que eu falei, aí, ok. Então, vamos corrigir ali, né? Faz todas as avaliações clínicas lá, testa com os animais experimentais, faz com os seres humanos, tá seguro, tá beleza, ok, FDA aprova, então surge o medicamento. Agora, um cara de garagem, eu quero ficar bombado sem fazer academia, eu vou injetar um CRISPR, ou quero fazer meu cachorro ficar fluorescente, lá exibir a luz verde no escuro. Teve isso? Tem essas bizarrices, né? Conta um pouco nessa série da Netflix ali. E aí os caras ficam sempre naquela, assim, Qual que é o nome da série? Seleção Artificial, se eu não me engano. Legal. Os caras sempre ficam nessa de que, porque a indústria farmacêutica é um monopólio, porque a indústria, porque eles não querem a cura para todos, porque eles não querem isso, não querem. A teoria a teoria da conspiração. Não é que tem que ter um pouco grande pharma, né? Isso, das big techs, das big pharmas, essa coisa. E daí eles se apresentam como os que vão salvar a humanidade, que vão liberar. E eles têm um certo conhecimento científico, mas realmente... assim, as palestras que eu vi, os vídeos que eu vi deles, estão pisando na bola em várias coisas, em conhecimentos básicos.